Você sabe lidar com a sua própria dor? Bom, acabei de sair aqui da sessão de um dos filmes que eu estava mais animado para ver aqui nesse 2025, que é Real Pain, Na Verdadeira Dor, do jovem diretor, né? Mais conhecido aí como ator há muito tempo, Jesse Eisenberg. Vocês não conhecem, é o rapaz de Zumbilândia. É o segundo filme dele, se eu não me engano é o segundo, pelo menos o segundo que eu tenho notícia. E é incrível como ele consegue trazer uma história aparentemente banal, mas muito complexa, quando isso é vista com atenção. Aqui a gente acompanha dois primos que são quase irmãos, mas que se distanciaram com a vida, né, com a vida adulta e tudo mais, tomaram caminhos muito diferentes. E eles se reencontram para irem para Varsóvia, para ver as origens da família deles, né, da onde a avó deles veio. Vó essa que é muito amada, muito mais pelo Benji, que é o personagem do Kieran Culkin, que foi ótimo, brilhante nas 4 temporadas de Succession, e vem muito bem nesse filme também. Na verdade, ele é o protagonista, apesar de terem colocado ele como coadjuvante nos prêmios, muito mais como uma tentativa de driblar os prêmios, para ele realmente levar as estatuetas que ele merece. E eu espero que ele consiga dar uma guinada de vez na carreira, de tipo, realmente fazer um filme atrás do outro, um drama atrás do outro, porque ele consegue trazer uma personagem muito efusiva, uma personagem muito... cara, uma personagem muito carismática, mas uma personagem muito maluca, uma personagem muito empolgada e carismática, gosta de se relacionar, sabe? Do cara legal, o cara meio descolado, mas não um descolado meio pedante, um descolado meio legalzão mesmo, boa praça pra todo mundo, sem ficar clichê. Isso é uma coisa que esse filme tem de mais especial, eu acho. Que é um filme que poderia muito facilmente, assim, tipo, num deslize, cair no clichê, e ele não cai. O Jesse Eisenberg é um roteirista de mão cheia. É, tipo assim, impressionante como ele consegue fazer diálogos banais. Diálogos que você imagina que podem estar acontecendo, sei lá, na mesa ao lado no restaurante, mas que são extremamente profundos e que nos revelam muitas coisas ao mesmo tempo. Talvez não naquele momento, mas o filme não deixa nenhuma ponta solta. Então, se algo foi dito aqui que pareceu meio banal, meio para preencher página, isso vai ser usado lá na frente muito bem. O Jesse Eisenberg aqui também faz o papel do outro primo, o David, e é um papel, acho que um pouco mais fácil para ele, porque é um papel meio que ele já fez em vários outros filmes. Assim, basicamente a personagem de Zumbilândia nesse filme. Claro, com um background muito mais denso, para o ator trabalhar, para o Jesse trabalhar, mas que não é uma personagem que foge muito das personagens que ele já fez, como na rede social, sabe? Com alguma diferença dessa personagem, acho que tem camadas mais bem definidas e camadas mais profundas que você tem que mostrar sem falar muito. Porque a personagem dele, ao contrário da personagem do Benji, o David ele é muito mais contido em si mesmo, ele é muito mais quieto. E você vê que a sinopse desse filme é uma sinopse que claramente poderia cair naquele clichê Sessão da Tarde. Pô, são dois amigos, parentes distantes que se reencontram, têm personalidades muito diferentes, vão ter que lidar com isso, enquanto conhecem um país diferente onde eles não sabem nada, kkkk, tá ligado? Parece uma chamada de Sessão da Tarde, mas ele não cai nesses clichês. Ele não cai naquela estrutura básica de roteiro, a primeira estrutura que qualquer pessoa que estuda roteiro vai aprender, que é dos 2 pontos de virada, da jornada do herói ali para esse tipo de comédia besta, que os dois se encontram, aí tem o conflito das personalidades, eles se divertem muito, até que um fala uma besteira, eles brigam, aí eles ficam tristes para no final terminar feliz. Não, em nenhum momento acontece isso, em nenhum momento tem algo parecido com isso. O filme traz uma comédia extremamente engraçada. Tipo, na sala de cinema, acho que tinha 120 pessoas na sala de cinema, todo mundo gargalhando nos momentos em que o roteiro te dá uma piada. Porque o filme é muito engraçado. É realmente uma comédia legal de se ver. Mas também é um drama muito profundo quando você para pensar no que as personagens estão vivendo. E o nome é perfeito, porque A Real Pain. O filme fala sobre dor, e o filme não fala sobre uma dor específica. A viagem que eles fazem pra Polônia é para visitar um campo de concentração, porque a avó deles foi uma judia que viveu na Polônia durante a guerra e conseguiu ir para os Estados Unidos. E eles tentam fazer essa viagem para tentar se reconectar com esse lado judeu da família, mas vivendo todas as contradições que você se vive quando você tenta visitar alguma época do tempo específica, alguma época gloriosa ou alguma época trágica específica, que você vai ver o que outras pessoas conquistaram com dificuldade ou o que outras pessoas passaram de dificuldade, a maior atrocidade da humanidade,
com todos os regalos da vida moderna. Então, você vai tentando se conectar com aquela parte da sua história, da história judia, de dor, de sofrimento, de resiliência, mas você dorme numa cama confortável, você vai até o campo de concentração na primeira classe do trem, você vai numa van confortável visitar os lugares, entendeu? Então, o filme brinca com essa noção, com essa hipocrisia que a gente vive a todo momento. E também lida muito sutilmente com as diferentes dores de várias personagens. Eles fazem parte de um plano de guia turístico. Então eles encontram com diferentes pessoas. Além dos dois terem dores muito diferentes, o Benji, como uma pessoa muito mais falante, uma pessoa que gosta de discernar as coisas, quando ele sofre, primeiro que ele não sofre calado, e ele não sofre sozinho. Quando ele sofre, ele tem que expor para todo mundo as opiniões dele, ele tem que fazer com que todo mundo sofra um pouco do que ele está sofrendo. Tem um pouco daquele martírio, que é ele falando merda para os outros, às vezes, que as pessoas não precisam ouvir. Então, ele é o cara que quer se conectar mais visceralmente com aquele momento da história do povo dele. Isso a gente vai entender um pouco mais para frente do filme, que o Benji é um cara que ainda continua vivendo na cidade natal deles, que ainda mora com a mãe, que não evoluiu desde que eles eram novos. Diferentemente do David. O David mudou para Nova York, tem um emprego estável, tem planos para o futuro, tem uma família, tem uma esposa, tem 2 filhos. E o Kira é aquela pessoa que todo mundo conhece de tipo, ela tem que buscar no mundo e nos outros algumas dores e preocupações que ela não tem com a própria vida. Quase como uma autoflagelação. Então ela tem que buscar, eventualmente, tipo assim, na política, alguma coisa para se autoflagelar. Tipo, que merda, o país é uma merda porque esses políticos, e que não sei o que, e aquela pessoa que fica tentando, fica entrando cada vez mais em bolhas e fica tentando alertar todo mundo e tudo mais. Ou aquela pessoa que fica consumindo morte, fica consumindo essas coisas o dia inteiro. E não é todo mundo que consome política, não é todo mundo que consome, sei lá, true crime, que é assim. Mas é aquela pessoa que sente a necessidade de sofrer para justificar a sua própria vida, para justificar a sua própria rotina. Precisa trazer preocupações externas para a sua própria vida. Sofrimentos externos, quase como uma autoflagelação de porque ela não está onde ela quer estar. Dela não ter evoluído quanto ela pensou, quanto ela imaginou, quanto ela acha que é necessário. Quase como aquela sensação, eu não sei se vocês já tiveram, eu já tive, de tipo, não vou dormir à tarde com a porta do meu quarto aberta porque eu não quero que ninguém passe e me veja. E realmente não é pelo julgamento dos outros. Porque, você dormiu uma tarde, as pessoas provavelmente não vão te julgar, e se te julgar vai ser passageiro, beleza. Mas é tipo assim, às vezes você tá no momento de tipo, tô sem trampo, tô sem emprego, ou tô de recuperação na escola, aí meu pai vai passar, vai me ver dormindo de tarde, tá ligado? É você consigo mesmo, é aquelas pessoas que acham que elas não merecem uma boa noite de sono, um descanso. Isso é muito triste, o Benji passa por isso. É uma pessoa que quer ficar acordada à noite, é uma pessoa que vira à noite, os momentos que ele cochila, ele não quer cochilar, ele não gosta de cochilar, mas ele gosta de ver o David cochilando. Então é basicamente assim, eu não sou uma pessoa que merece o descanso, mas eu adoro ver você descansando, porque você é a pessoa que eu me inspiro, talvez, que eu queria ser, e ver você descansando é muito bom, porque você conquistou o direito de descansar. Isso é muito triste. Eles ficam nessa tentativa, quase fútil, de tentar se reconectar com um passado triste. O David, aquela pessoa que entende que aquilo é um tempo histórico, que ele não vai conseguir sentir o que aquelas pessoas sentiram, então ele está com distanciamento de realmente um turista vendo um momento histórico muito triste do seu povo. Mas o Benji é essa pessoa que quer sentir aquilo visceralmente. E eu acho muito legal como nada disso é jogado na sua cara. São diálogos realmente triviais, não são banais, que eles têm profundidade, e eu vou falar um pouco mais sobre isso lá mais pra frente. Mas são diálogos extremamente cotidianos, que você com certeza teria com um amigo seu, teria com um primo seu, com o seu irmão, com o seu pai. São diálogos que você consegue se vê ouvindo na mesa ao lado quando você está no restaurante. E é muito bonito como o Jesse Eisenberg consegue trazer esses diálogos extremamente profundos e poderosos, travestidos de um cotidianismo muito bonito. Parecem banais de primeira, mas o filme fica se relembrando a todo momento. Tem uma cena que eu consigo lembrar agora, o Benji, o personagem do Kieran Culkin, vai tomar banho. Ele pede o celular do David emprestado, porque o dele não funciona a caixinha de som e ele gosta de ouvir música enquanto tá tomando banho. Aparentemente parece um diálogo meio besta e meio banal, mas mais pra frente a gente tem a conclusão desse diálogo. Mostra o quão profundo ele era, mas que a gente não tinha como a gente saber, a gente precisava daquele elemento que tá lá na frente. E só pra vocês entenderem quanto isso é difícil de se fazer, porque assim,
por mais que ele aprofunda esse diálogo mais à frente no filme com outros aspectos, é difícil quando você está escrevendo um roteiro, você lembrar de colocar essas coisinhas que são extremamente humanas, mas que, pô, passa batido quando você está escrevendo um roteiro. De tipo, empresta o celular porque eu quero escutar música e o meu não funciona. Até porque não funciona porque o roteiro diz que não funciona, porque poderia muito bem funcionar. Mas ele fala, não, o celular quebrou e pode quebrar, e ele vai pedir o do outro emprestado. E isso vai ter uma profundidade mais à frente. O Jesse Eisenberg consegue fazer isso. É um roteirista de mão cheia. Não é um diretor tão brilhante, mas eu acho que ele foi o essencial para esse filme. É um filme extremamente engraçado, mas ao mesmo tempo é um drama muito poderoso. Então ele consegue equilibrar as duas coisas. Por ser simples, eu acho que a direção foi exatamente o que o filme precisava. A gente não precisava de nenhum movimento de câmera mirabolante, nenhum posicionamento mirabolante. A gente precisava de um filme simples, de uma câmera mais clássica mesmo, mais paradona. A imagem na tela às vezes desmente um pouco o que o roteiro diz. Então tem uma parte no filme em que eles estão numa antiga vila judaica. O narrador tá falando sobre estabelecimentos que existiam ali e a imagem está te mostrando coisas totalmente diferentes. Então há esse contraponto da imagem com o texto, com a fotografia. A fotografia vem para te dar informações que o texto não te dá e a imagem vem para confrontar diretamente o que o texto diz. Então fica meio que no impasse. É um filme que claramente você poderia, como eu falei, cair num clichêzão e não cai. E eu acho que o título A Verdadeira Dor, ele é muito sugestivo de acabar enquadrado junto com o rosto do Kieran Culkin. É muito fácil você falar, não, ele que sentia a verdadeira dor. Mas na verdade não, o texto não é tão preguiçoso assim. E não é tão óbvio. Apesar dele falar sobre muito do que ele sente, ele não é sincero consigo mesmo. Então ele fala, por que a gente tem que vir na primeira classe do trem, as pessoas eram jogadas no vagão dos fundos, estavam sendo levados para sua morte? O que a gente tem de especial? E na verdade, o que ele quer dizer é tipo assim, eu não me sinto merecedor disso. Enquanto todos os outros da excursão entendem que aquilo foi um fato histórico, que eles não vão conseguir sentir aquela dor do jeito que as pessoas viveram, então eles estão ali simplesmente como turistas. O Kieran, como eu disse, quer sofrer visceralmente com uma autoflagelação àquela dor. Então, o que ele realmente quer dizer? Eu não me sinto merecedor disso. Por que eu tenho toda essa regalia, enquanto minha avó, por exemplo, passou por isso? Enquanto minha avó, que era uma pessoa que ele julga ser muito melhor do que ele mesmo, passou por isso. O roteiro nos dá a interpretação de que todos têm a sua dor. E a dor de todos é a verdadeira dor. Então a dor do Benji é uma dor verdadeira. A dor do David é uma dor verdadeira. A dor das outras personagens que estão correndo na excursão é uma dor verdadeira. E todos temos dores verdadeiras. E cada um tem seu jeito de lidar com ela. Alguns vão achar mais saudável o jeito que o David lida. Outros vão achar mais saudável o jeito que o Benji lida. Outros vão achar mais saudável, que é o meu caso, até o jeito que a personagem congolesa lida. Que é o quê? É um cara que veio de um genocídio também que estava ocorrendo no país dele, que encontrou depois de adulto o judaísmo, se converteu, mas tira daquilo ali só o que é importante para ele. Enquanto o David nega tudo do judaísmo, e não uma negação fervorosa como alguém ressentido, não. É só uma pessoa que não liga muito para a tradição, que prefere viver a vida mais no real. Ele é aquela pessoa bem pé no chão, meio tediosa de se ter doado, que é tipo assim, eu lido com a minha dor, não preciso estragar o dia de ninguém com ela. Essas coisas aí de tradição, eu acho que são meio arbitrárias, eu prefiro seguir minha vida. Então ele é essa pessoa. O Benji é a pessoa que acha que todos têm que lidar com os sentimentos dele a todo momento, e que ele tem que lidar com o sentimento de tudo e de todos a todo momento também. E esse personagem, que eu não vou lembrar o nome agora, mas o personagem congolês, ele tira das experiências o que vai ser melhor para ele. Então, para mim, ele é a personagem que melhor lida, é a personagem mais saudável lá, que também tem suas dores, e talvez seja a personagem que mais tem dor ali. E é engraçado como o texto não dá isso. Tem uma personagem que não é judia de nascença, que efetivamente passou por um genocídio, é a que melhor consegue lidar com toda aquela situação, quanto as outras que estão em busca dessa conexão com os seus antepassados, não conseguem lidar de jeito nenhum com as suas angústias, com as suas dores. Mas eu acho que o final do filme me traz isso. Todos têm a sua dor real. De um jeito muito bonito, de um jeito muito simples, do roteiro a todo momento, se relembrando de si mesmo e não deixando nenhuma ponta solta, por mais banal que pareçam ser os diálogos. Então, assim, é um filme que vale a peníssima ver. Paga pra ir no cinema. Ele estreou faz pouco tempo, dá pra ir ver, vai se divertir, vai dar risada. Mas tira de lá
o que for melhor pra ti. Tira de lá a mensagem que tu precisa. Porque o filme é basicamente isso. Ele nos mostra que todas as dores são reais. Toda dor é a verdadeira dor. A diferença é como você escolhe lidar com ela. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Esse é um projeto novo. Já tem alguns vídeos no canal. Se você quiser, vai lá ver um pouco mais. Se inscreva, curte, comenta o que eu posso melhorar, o que eu tô fazendo bem. Me dá esse feedback aí, é muito importante. E compartilha para quem tu quer ver esse filme junto, para quem te falou desse filme. E acho que principalmente para quem precisa ver esse filme.